A gente pode considerar a Umbanda como religião mesmo, ou só um culto de animismo, um culto animista, né, voltado para fazer feitiço e maldade às pessoas, né? Claro que esse título que eu botei no vídeo é um clickbait, né, para chamar a atenção das pessoas, mas eu vou falar sobre esse assunto, sobre a questão da identificação da Umbanda, certo ou errada, não importa, né? Com essa questão de feitiço e de maldades, né, como faz com as pessoas. Eu vou trazer esse questionamento das pessoas que são de Umbanda baseado em minhas próprias observações. Se você quer ouvir eu falar sobre esse assunto, continue aqui. Se esse assunto não te interessa, deve ter um outro vídeo, algum assunto que te interessa no canal, tá certo? Para quem vai ficar, eu sou Marcos Arino, Babalaú e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tem textos, www.numilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog se você gosta de ler, e também não deixe de ir na Amazon, amazon.com.br. Tem livros meus lá em formato Kindle e até um livro já em formato físico sobre oráculos de Yorubá, não deixe de ver, tá bom? Mas vamos lá, o vídeo que, né, ninguém merece vídeos longos. Bom, primeiro, né, para quem acompanha aí os vídeos na sequência cronológica, né, fiquei muito tempo sem fazer, ocupação, funções, trabalho, cara, um monte de coisa aí, né? Mas meia dúzia só de pessoas que devem ter sentido a ausência de vídeos, novos vídeos. Mas vamos lá, vamos falar sobre vídeo de Umbanda. Eu vou fazer dois vídeos, na verdade o próximo vai ser responder a um questionamento que me fizeram. Eu vou fazer um vídeo aí, tradicional vídeo de respostas a comentários, né? Então, sobre isso é o seguinte, o que motivou foi que eu estava falando com uma pessoa conhecida, um familiar, né? E a pessoa estava desesperada, ligou dizendo, não, porque alguém disse que fez feitiço contra mim, que eu precisava de ajuda para isso, aquela tradicional coisa. E alguém disse que fizeram, né, feitiço para a pessoa, e a pessoa vem atrás de alguém para resolver esse tipo de coisa, né? Nesse caso aí, necessariamente, não tinha nada, não, era só uma preocupação preventiva, né? Mas teve uma coisa na conversa desta pessoa que me deu aquele choque. Eu não falei nada na hora, porque eu entendo a posição das pessoas, mas resolvi trazer o assunto para comentar aqui. O que ela comentou, eu vou aproximar aqui por causa do som, mas sem querer chutar isso aqui, né? Então ela comentou assim, olha e tal, eu só queria ficar imune a isso, né? De novo, ela achando que tinha alguma coisa com ela, mas ela não tinha nada, ela só falaram que foi no passado. Mas eu não queria o mal de ninguém, não. Eu falei, meu Deus do céu, eu não queria fazer o mal de ninguém, não quero o mal de ninguém, não, só queria estar imune a isso, não queria estar sendo afetado por esse tipo de coisa, né? Então ela disse isso. Aí eu fiquei, tá bom, pode ficar tranquilo. Vamos tentar descobrir se está acontecendo alguma coisa com você. Foi o que eu falei para ela. Mas aí o comentário dela, né, a preocupação dela dizia, olha, eu não quero fazer o mal para ninguém, não. Isso me chocou na hora. Mas caraca, a imagem que a gente tem junto a essas pessoas é muito ruim. Ela me ligou, não sabe nem o que significa Ifá, né? Qual é a diferença de Ifá para Umbanda. Ligou porque ouviu falar que eu milito nessa área, né? Então isso me chamou a atenção isso, né? A visão, que eu estou comentando isso, a visão que as pessoas têm da Umbanda, né? Como um lugar em que você faz feitiço e você faz malefício para as pessoas. Então, é sobre isso que eu estou falando, eu queria chamar a atenção das pessoas de Umbanda para isso, né? No que mais que as pessoas entendam que Umbanda é uma religião e as pessoas vão lá para uma prática religiosa, existe a teoria e a prática. A prática dessas casas, da maior parte das casas de Umbanda, é basicamente aquela coisa de incorporação e falar com o espírito, basicamente as pessoas trazendo problemas e aqueles guias lá incorporados fazendo coisas para resolver problemas, né? Então é um local de resolução de problemas. Isso não é ruim, mas assim, é um local de resolução de problemas e as pessoas, de fato, gente, identificam a prática de Umbanda com a prática de fazer o mal. E aí eu vou dizer que a gente não pode deixar exclusivo na Umbanda, porque as pessoas mal fazem a diferença do que seja Umbanda, Candomblé e Ifá. Aí todo mundo que está nesse contexto afro-brasileiro entra no mesmo rótulo. Então eu coloquei Umbanda aqui, mas olha, estamos todo mundo rotulado aqui como feiticeiros ou fazedores de malefício, né? Que é o que importa, né? Lembrando toda que essa coisa do malefício é uma consideração importante, né? Se você existe um livro do Kate Thomas chamado
uma seção da religião, Declínio da Magia, muito interessante livro, grosso e tal, antigo, não deve ter mais, talvez encontre em sebos, né? Então, sobre o declínio da magia, a seção da religião. E ele fala sobre isso, ele fala sobre que, ele cita, né, dá uma ilustração interessante da época, ele fala do período, esse livro não é antigo, né, mas bom, é antigo sim, porque é década de 70, provavelmente, e fala sobre o período século XV, né, 1400 e alguma coisinha, 1300, 1400, e ele dizia que naquela época a feitiçaria europeia, a feitiçaria era uma prática comum na Europa, né? Não tinha saúde, não tinha, não se tinha médicos, né? Os médicos eram, sei lá, uma prática péssima, né? Então, essas ditas bruxas é que, na realidade, usavam ervas e medicina natural e magia, o que tivesse o ponto para ajudar as pessoas, curar as pessoas, eventualmente resolver alguns problemas. Então, aquilo que a gente faz hoje, né, nessas próprias casas de Umbanda é o que se fazia antigamente, né? Só que isso aí era uma coisa regulamentar, existia na época, tá, gente? Existia naquela época, era aceito. Isso começou mais para o final do século XV a ser combatido com a Inquisição, né? Mas a Inquisição é mais europeia, mais espanhola, né? Mais continental. Lá na Inglaterra em si, durante muito tempo, isso foi tolerado. Então, aí ele registra casos de tribunais no qual a prática em si da bruxaria era tolerada, normal, considerada normal, ou seja, as pessoas podiam ser curadas, né? Mas haviam condenações por malefício. Então, se você pedisse o malefício de alguém, se você fizer alguma coisa para o mal, aí você poderia ser julgado e condenado. Então, tinha os casos lá de tribunais. Aí depois isso mudou, né, com a expansão da influência da Inquisição. Você falar mal falar alguma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, já passou a ser um problema, né? Por mais que os teólogos católicos, né, os cristãos de hoje, eles defendam, não foi tanta gente assim, as pessoas querem minimizar os efeitos da Inquisição quando não deveriam, né, deveriam reconhecer que foi uma merda e que não tem desculpa para aquilo tudo que aconteceu, mas tem gente que tem feito uma minimização aí dos danos, na minha visão, erradamente, né? Talvez não tenha sido tudo que falaram, mas também você não pode dizer, não foi tudo, foi um pouquinho menos, fica muito difícil. Então, era tolerado. Então, o malefício sempre foi um problema. O que eu quero dizer, eu dei essa voltinha imensa aqui para contar uma historinha, para dizer que o malefício é um problema. Então, quando você pratica um malefício, é isso aí. E o que acontece nessas casas de Umbanda, ou mesmo nas atividades dos guias desassistidos, porque tem muito guia que dá consulta, fala com pessoas totalmente desassistido, não tem ninguém ali da casa fazendo um filtro ético. Não existe pessoas fazendo um filtro ético do que aquele guia está falando para aquela pessoa. E a minha opinião, e olha que eu tenho bastante experiência com Umbanda, né? De novo, não sou de Umbanda, né? Eu sou de Candomblé, de Fá, mas eu tenho longa convivência com Umbanda e com pessoas de Umbanda. Não sendo médium, não sou nada de Umbanda. Mas existe um formato bem tradicional, né? As pessoas, as casas, os guias dão consulta para pessoas, isso é aquela coisa de um monte de gente, tem casas com vários formatos aí, né? Mas as consultas são desassistidas. Não tem um cambono, olha só, às vezes tem um cambono, às vezes não tem. E aquele cambono está ali para fazer coisas bobas, ele não está ali para ser um filtro ético e moral. Você tem que lembrar que o conceito é a da casa, é a casa que está recebendo as pessoas, não são aqueles guiazinhos ali separadamente. Então, a casa tem que ter o seu código ético e moral para evitar que algumas coisas possam acontecer, algumas coisas possam não acontecer, algumas coisas possam ser ditas, outras coisas não possam ser ditas. Isso independente da linha que se esteja, seja qualquer, né, porque a Umbanda tem essa, a linha A, a linha B, a linha de esquerda, de Exu. Olha só, independente da linha que se esteja, eu acho que também a casa tem que tomar a decisão de que linhas ela vai trabalhar e qual o risco que ela corre em cada linha dessa. Isso é um fato, né?
se você quer ter uma casa... Lembra, as casas de Umbanda iniciais eram casas que tinham Exu, que tinham só caboclo, preto velho, né? Então, aí as casas começaram, né? Exu era considerado esquerda, considerado o núcleo da maldade, né? Uma coisa externa à Umbanda. Isso aí pra gente falar de história. Aí, isso foi incorporado, né? Então, os Exus, cara, eu lembro, início dos anos 2000, década de 90, final, eu participava de grupos de discussão no Yahoo, né? E tinha gente de Umbanda que falava assim, não, minha casa não tem Exu de jeito nenhum, minha casa é uma casa, sei lá, boa, casa com Umbanda branca, tinha essa coisa. Sendo que esse termo Umbanda branca foi um termo que foi discutido, para quem não sabe de Umbanda, a história, né? Segundo o Congresso Brasileiro de Umbanda, houve uma discussão feia, séria, foi a principal discussão que teve no Congresso, né? Foi para vários grupos para evitar a expressão Umbanda branca, Umbanda pura. Por quê? Porque estava havendo uma contaminação da Umbanda pelo pessoal da Quimbanda, pelo pessoal que fazia aquela prática de feitiçaria banto, né? Que era o troço de mais baixo nível possível, no que pese ajudar algumas pessoas, mas predominava o baixo nível ético e moral das pessoas. E isso foi incorporado na Umbanda. E a Umbanda é complicado, né? Porque a Umbanda absorveu esse tipo de guia. Claro que ao longo dos anos isso foi sendo limpado, toda aquela coisa de maldade, mas eu, quando era novinho, eu já participei muito de casas de Umbanda, que quando começava a Exu fechava, como se fosse uma coisa separada, entendeu? E ali valia tudo, era realmente os guias falavam palavrões, falavam palavras baixo calão com muita frequência, ameaçavam pessoas, diziam que faziam, que arrebentavam, tinha um negócio ali falado muito ruim. E isso tudo ficou, né? Lembra? No que pese hoje eu acho que as casas mudaram muito, esses próprios guias de esquerda tiveram que se adaptar à Umbanda, lembra? A Umbanda, eu sempre falo que a Umbanda é muito forte, cara, tem uma ética que vai dominando, e mesmo esses guias foram mudados. Podem ter casas que ainda são assim, que Umbanda que voltada para fazer o mal, podem, não se meta com ela, está metido. Hoje em dia, isso, de novo, falando de história, a Umbanda virou a primazia, tudo virou Umbanda, né? Antigamente tinham coisas diferentes, né? Inclusive, tinham coisas antes da Umbanda. A Umbanda nasceu em 1908, 15 de novembro de 1908. Então, antes da Umbanda tinham práticas, né? Os calundus, tinham as quimbanda, isso tudo, cara, acabou, tudo virou Umbanda. Virou Umbanda, virou Umbanda. E aí, o pessoal de Umbanda mesmo, que tinha aquelas casas tradicionais, começou a falar, caraca, a pessoa se chama de Umbanda, mas tá ali fazendo as coisas que a gente não faz, tá certo, né? E aí começou a vir a história da Umbanda branca, Umbanda pura. Aí teve esse congresso para discutir isso aí, vamos acabar com esse negócio de Umbanda branca. Mas o congresso é o seguinte, os caras fizeram o congresso de tomar a decisão, as pessoas continuam falando a mesma coisa, tá certo? Até parece que você junta um congresso e as pessoas param de falar. Continua tendo a Umbanda branca, continua tendo a Umbanda pura, com Umbanda de verdade, com as Umbanda misturadas. Isso é verdade, é isso mesmo, continua acontecendo. Então, o fato, já finalizando aqui, que já está bastante longo, estou falando do mesmo assunto sempre, né? Então, é isso. De fato, a Umbanda, quem é de Umbanda, tem que sempre tomar muito cuidado em duas coisas. Primeiro, se considera religião, se essa pessoa ali está fazendo uma prática religiosa orientada a Deus, né? A Deus, o nível superior, que a gente chama de Orum, né? Por quê? Porque as pessoas de Umbanda tendem a se focar apenas no Aie. E aí eu acho que já fiz um vídeo sobre isso aqui, né? Que a pessoa passa a se ligar só naqueles espíritos que estão no nível do Aie e esquecem a prática da religião com foco superior, com foco em Deus, com foco no Orum, né? Com foco em Orixá. Eu vou falar sobre Orixá no próximo vídeo. Então acaba esquecendo disso, entendeu? Então ficam ali, as pessoas passam a entender como se fosse, que aqueles espíritos de Aie dela, espíritos que estão no nosso patamar, que estão ali quebrando um galho, são almas perdidas, fantasmas, na verdade fantasmas ali, como se fossem as divindades principais superiores da Umbanda. Não pode ser assim. A pessoa quando entra nesse estágio, de que ela passa a entender que a divindade, que a divindade dela são aqueles espíritos de nível inferior ali, que é verdade, então, que estão aí, são de níveis inferiores aos que estão no Orum, a pessoa já se perdeu esse sentido de religião, já perdeu completamente, já deixou de considerar isso como uma religião e virou só uma prática ali, de negócio todo. Então, tem muita casa de Umbanda que entra nessa profundidade aí,
e daqui a pouco ela já se esqueceu. Apesar de falar Deus ali, fala Zambi para lá, mas é só falar. Ela não tem a prática de rezar, de orar, de pedir, de trazer as pessoas antes de ter aquela prática, né? As casas de Umbanda deveriam ter duas práticas. A parte da religião orientada para Deus, né? Para o Deus Supremo Superior, por Orum, e depois a parte da prática dele, a prática deles para ajudar as pessoas, porque são dois momentos diferentes. Você tem que cultuar isso, se ligar com essa coisa da energia superior, para depois você trabalhar no AE para poder ajudar as pessoas, já que a Umbanda tem essa coisa dessa ajuda, né? Então, coisa de formato. Mas o fato é isso mesmo. As casas de Umbanda acabam se identificando como lugares para fazer macumba, e a macumba se identifica como uma coisa negativa, e as pessoas muito se preocupam quando você vai lá e vai pedir o mal do outro. Então o cara acha, olha só, uma pessoa desinformada, completamente sem conhecimento, olha por um negócio de Umbanda e acha, isso é um lugar que eu peço maldade, então eu não quero que faça maldade com pessoa nenhuma. Cara, que absurdo, né? Existem casos que a pessoa ficaria ofendida de você falar que estaria indo ali para fazer maldade para alguém. Então, isso é uma coisa que o pessoal de Umbanda deve tomar atenção. Se eles já não entraram nesse buraco, esqueceram de Deus, estão ali focados em fazer essas coisas, estão se permitindo, né? A casa está permitindo que gere essa coisa dessa identificação. Era isso. É só uma opinião, né? As pessoas que devem ter atenção para isso. Abraço a todos, até o próximo.